nós selecionamos algumas obras do nosso catálogo. Foi um pouco difícil porque são 270 e aqui tem só uma pequena amostragem de alguns livros que valem a pena ser lidos e relidos por pessoas de todas as idades. Então vale sempre a pena a gente começar com os clássicos, e Os Meninos da Rua Paula é um livro que encanta gerações há muito tempo no Brasil, apesar de o autor ser húngaro, e é um exercício gostoso de pais que leram na infância oferecerem esse livro para os seus filhos hoje, que em si é uma obra que homenageia a própria infância. E nessa sequência, Alice no País das Maravilhas, nessa edição traduzida pelo Nicolau Sevicenko e ilustrada pelo Luiz Zerbini, traz uma releitura dessa obra, que também é um clássico e um marco da literatura infantil, que todo mundo tem que ler pelo menos umas 3 vezes na vida. Ainda um pouco nessa linha dos clássicos contemporâneos, um autor que também vale a pena ser lido e relido é o Shel Silverstein, e aí selecionamos A Árvore Generosa, que é uma lição de amizade incondicional e que acompanha a gente ao longo da vida, essa lição importante. E aí a gente passa então para alguns livros que quem gosta um pouco mais de um trabalho mais gráfico, um trabalho mais artístico, o João e Maria, ilustrado pela Kieta Pakowska, é também um livro em que a gente pode redescobrir uma nova história nesse clássico dos irmãos Grimm. E também, novamente, é um daqueles livros que crianças e adultos podem ler juntos e se divertir e descobrirem também uma nova história nesse clássico. Dos brasileiros, a gente não pode deixar de falar da Ângela Lago, e nós selecionamos o João Felizardo, Rei dos Negócios, que é um livro sobre a paz, sobre como a gente pode exercitar o nosso desapego, como a gente pode também exercitar uma generosidade para com a vida e para com os outros. Dos livros mais poéticos, chegamos ao Livro das Perguntas, do Pablo Neruda, com ilustrações do Isidro Ferrer, tradução de Ferreira Goulart, que nos colocam algumas perguntas que a gente pode fazer ao longo da vida, mas que são perguntas surrealistas e que nem sempre têm respostas, que são as melhores perguntas que a gente pode ter, que a gente vai tentar descobrir essa resposta ao longo da vida. Ainda para quem gosta de poesia, o Recém-Chegado Imita Bichos, do escritor construtivista russo Sergei Tretyakov, com ilustrações do Alexander Rodchenko, é também uma homenagem à infância, no momento em que eles fazem uma grande brincadeira, convidando as crianças a usarem os materiais que eles têm em casa para fazerem encenações de brincadeiras de animais, enfim, se divertirem com os amigos e ao mesmo tempo desfrutarem um pouco dessas ilustrações, dessas imagens que nunca foram publicadas na Rússia. Então também é um presente para quem gosta de fotografia, quem gosta dessa época. Essa seleção não poderia deixar de fora os livros que a Kozak Naif produziu em parceria com os autores nacionais, como o Lampião e Lancelot, do Fernando Vilela, que já virou um clássico, essa batalha do cangaceiro, Lampião com o cavaleiro medieval Lancelot no sertão nordestino, que é feito de uma maneira totalmente experimental, com o know-how aqui da editora, juntando todos os departamentos de produção gráfica e de designer, e, enfim, é uma assinatura Kozak Naif, Fernando Vilela, que deu muito certo. Um outro livro também que é muito delicado e tem uma maneira muito única de contar sobre a perda e sobre a saudade é o livro Pedro e Lua, do Odilon Moraes, que foi uma obra que chegou para nós de uma maneira muito especial e que dessa maneira permanece no nosso catálogo. E também não poderia deixar de falar do livro Mil Folhas, da jornalista Lucrécia Azap, que é recente também no nosso catálogo, mas esse livro chegou onde nenhum outro brasileiro conseguiu chegar, que é ganhar o prêmio máximo na Feira de Bolonha pela categoria Novos Horizontes, e foi um livro totalmente feito aqui dentro, com uma paciência muito grande e um trabalho artístico dos nossos designers, em parceria com a autora, que também fez uma pesquisa grande sobre a história do açúcar e como que o açúcar entrou na nossa gastronomia.
Então, para finalizar essa pequena seleção, nós escolhemos o livro Onda, da Suzy Lee, que é um livro-imagem, que fala desse encontro da menina com o mar, o primeiro encontro dessa personagem com o mar, de uma maneira muito inteligente, utilizando o próprio recurso do livro para contar essa história. E é uma obra que já encantou muitas pessoas e certamente aqueles que não conhecem vão se encantar por ela.